A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos com a lição nova, né? A primeira lição já passou, do terceiro trimestre de 2020. É a lição 2, Despertamento Espiritual, um Milagre. Data 12 de julho de 2020, dessa semana. O texto áureo da lição é isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertamento do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. E a verdade prática diz: o despertamento espiritual é uma consequência de submissão à vontade de Deus. O texto bíblico básico da lição está em Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Neemias, capítulo 1, de 1 a 3. Esdras, capítulo 1. Diz assim: no primeiro ano do Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. A gente sabe muito bem que tinha passado já 70 anos, Belsazar já tinha sido morto. No capítulo 5 a gente vê que Daniel ali fez uma declaração daquela escritura, e ali já iniciava uma situação que Ciro, como foi o conquistador da Babilônia, dos medos e persas, fez com que essa profecia que estava lá em Jeremias no capítulo 29, sobre a saída do cativeiro, a liberdade para adoração. E a gente estudou a semana passada sobre isso. Então acontece que Daniel orava a Deus. E esse despertamento surgiu não porque Daniel orava, não porque Daniel era consagrado, não. É porque Deus é quem promove o despertamento em nós. Primeiro, nos estimula a orar, nos estimula as coisas da obra de Deus. E o Espírito Santo se encarrega disso, né? Para convencer o homem do pecado, né? Para despertar o homem. É ele que fala, é ele que ensina a gente ficar melhor na obra do Senhor. Despertamento de Israel, a nação de Israel precisava mesmo de um avivamento. E isso fez com que surgisse ideias de voltar para Jerusalém. Então, e construir o templo. Ele precisou de Neemias foi despertado para construir o muro, porque ficou sabendo que os irmãos sofriam lá. Também o templo estava todo sem meio para adoração, mas Ciro conquistou, e possivelmente Daniel fez com que ele ficou sabendo que havia uma profecia no capítulo 45 de Isaías, que ele seria o instrumento para despertar ou reconstruir o templo de Jerusalém. E ele libera todos aqueles vasos sagrados que estavam lá, que Nabucodonosor levou para aquela torre de Star, né, do deus Bel. E ali ficava todos os vasos consagrados, até porque Belsazar também tirou aqueles vasos para participar da festa com eles, e Deus não gostou. E ali veio aquela escritura, e Ciro fez com que esses vasos voltassem para Jerusalém, autorizou eles voltar para Jerusalém com a construção do templo, construção do muro. Então, mas aí tinha que haver pessoas disponíveis. O povo de Israel estava tão acostumado ali, naquela região da Babilônia, que já não tinha mais essa sede, essa vontade de trabalhar nessa obra. Mas o Espírito Santo, que se encarrega disso, ainda levou 42 mil homens para lá, para fazer esse trabalho. E autorizou, pela sua soberania, autorizou Ciro liberar dinheiro dos tributos, além do rio, para se construir o templo, para construir o muro. E Esdras foi para trazer a lei e fazer um concerto com o povo e fazer a adoração com o povo. Israel tinha aquela dificuldade quando os babilônicos disseram assim: por que vocês não louvam? Eu disse: como é que a gente vai louvar
se a gente está longe da nossa terra. Mas agora Deus despertava o povo e despertando Ciro, usando Ciro como instrumento para levar a palavra, a adoração a Jerusalém. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. É o primeiro ponto. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Ciro também. O despertamento é um mistério. Jesus disse, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz. Mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, mas ele fala sobre o vento aqui. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. É Ele que faz esse despertamento na nossa vida. A vontade de Deus é que prevaleceu naquele momento, a vontade absoluta. A promessa tinha que ser cumprida. O segundo ponto é a finalidade do despertamento. Para quê? Para restaurar a nação de Israel, né? Restauração nacional de Israel. Israel estava morto na adoração, morto em tudo. Já tinha passado por esse processo de 70 anos no cativeiro. E Deus agora estava restaurando o lado espiritual. A restauração espiritual de Israel, Deus quer usar o homem como seu instrumento. O homem era Ciro aí, e Daniel como o homem da oração. O homem também é livre para obedecer, ele tem livre-arbítrio. A gente não é obrigado a fazer, a gente faz porque ama, porque quer. O Espírito Santo, que convenceu de pecado a mulher samaritana, fez Zaqueu também descer daquela sua posição, né, em se converter, Lucas 19:8. O Espírito Santo torna manifestas as coisas mais em coisas boas. Deus é grande para fazer um despertamento na nossa vida também. Terceiro ponto, diz Deus cumpriu as suas promessas. Claro, cumpriu a promessa, não da vinda do Messias naquele momento, mas depois o Messias veio. Passou ainda 483 anos para que o Messias aparecesse, que é Jesus, e ele o rejeitaram. Mas ainda ficou uma semana sobrando, faltando aí, que a gente sabe muito bem que vai ser na grande tribulação. Deus renova são as promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica, renova suas promessas de bênção ao seu povo. Isso acontece conosco, acontece com nós. Deus renova a fé dos abatidos. Às vezes a pessoa está fraca, mas Deus levanta e renova. A função de Deus é despertar, é renovar, é avivar, é dar vida às nossas vidas. Paulo demonstra que tudo isso faz parte de uma aliança. Romanos 4:13-16. Tudo é aliança. E a aliança que do Cristo é muito mais forte ainda, porque ela faz com que a gente se una por completo a Cristo, a Deus. O quarto ponto, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, né? Até a gente lembra que o despertamento espiritual, antes de mais nada, é um retorno à vontade de Deus. Todas as vezes que os crentes voltam aos princípios da Sagrada Escritura, dá-se um despertamento espiritual. Foi a função de Esdras lá, a função de Neemias, construção de templo, a função de Daniel, orar, né, e interceder ali. E a função de Ciro foi determinar as coisas. Deus designou todas as funções, determinou para todos ser útil na obra do reavivamento espiritual de Israel. É assim que Deus faz hoje com a nossa vida. Eu vou dizer a vocês, a totalidade dos que voltaram ao exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 436 camelos e 6.720 jumentos. Isso foi tudo para Jerusalém. A bênção. Deus, quando quer avivar a nossa vida, Ele aviva. Tá certo? Quando quer despertar, desperta. Porque nasce nele, está com Ele e é dele. Que Deus abençoe a todos. Essa é a nossa lição.